Você já comeu, Daça? Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui para fazer um vídeo rapidinho, falando um pouco desse nosso primeiro momento, dessa nossa adaptação aqui em Chimoio não, em Messica. Chimoio é uma cidade que fica a 40 minutos daqui, que é a cidade, seria a capital, né, desse estado que vivemos, Manica. E as nossas primeiras impressões, né? Durante nossa chegada, nós ficamos uns 15 dias na casa dos pastores responsáveis pela missão. Eles nos acolheram, no caso a esposa, né, do pastor, que ele estava no Brasil e voltou depois. E foi um momento assim de documentação, né? De tirar o visto, e de adaptação grossa do que é basicamente o bairro, o trabalho, o que seria feito. E aí depois, nessa casa aqui próximo, a casa de todos os missionários, né? E aqui a realidade em relação assim, a questões de alimentação, questões de cultura, na verdade cultura chocou um pouco, né? Mas questões básicas de transculturação, assim, que é logo o primeiro boom quando o missionário chega no campo, eu particularmente, creio que meu esposo também não sofremos tanto, porque nós já temos uma realidade de campo transcultural, né? Já temos realidade ali no Peru, que nós vivemos bastante tempo, e ali a gente ampliou nossa visão, né? Nossa mente, a forma que a gente deve viver na realidade de um outro país. Então aqui a gente já veio com a mente aberta. Então essa questão da comida, da forma de se vestir, clima, não foi problema para mim. Então eu vou dizer assim, qual foi o problema principal que a gente enfrentou aqui. Questão de saúde, né? Tem sido um desafio. Porque aqui na aldeia tem um hospital, só que não tem uma estrutura boa para questões de emergência, né? Mas em tratamento de malária foi bom, né? No caso a Daça teve malária e eles atenderam bem e ela, né, teve um bom... o corpo dela também, né, respondeu bem e creio também que foi graças às orações. A Daça foi bem coberta de orações. Então eu digo que todos esses fatores ajudaram muito a Daça. Mas se no caso ela se tivesse um problema mais avançado, né? A gente não teria aqui o suporte, teria que ir para a cidade, que é longe de onde a gente mora, uns 40 minutos mais ou menos, e aí seria uma outra história, né? Então, graças a Deus, ficamos aqui mesmo. Então, questão de saúde aqui eu acho um pouco desafiante, porque aí no Brasil a gente tem o UPA, né? No Peru também a gente tinha, então pra gente está sendo desafiante esse momento de saúde. A Radassa também apresentou asma. E aí, essa questão de asma é por causa do pó. Aqui tem muito pó, né? Aqui tem muita fumaça por causa da queima de lixo, porque o lixo é queimado, não há coleta de lixo, o lixo tem que ser queimado, e por causa de as pessoas não têm gás, a maioria delas não tem fogão a gás, usa lenha ou carvão. Então usa muito assim, né, essa forma de esse recurso, né, do fogo com lenha, com carvão, então produz muita fumaça, e isso o médico falou que para quem tem, né, essas alergias respiratórias não é bom. E aí ela tá num processo de medicação e observação para o corpo dela se adaptar. E é isso, né? Então a gente fica assim, né? Isso pra gente tem sido o maior desafio, porque a gente tem que recorrer à cidade. No caso, quando ela teve a primeira crise de asma, teve que ir pra cidade, e é particular, né? No caso, tem o hospital público, mas se aí no Brasil é ruim, multiplica aí, né? Multiplica para atendimento, né? Porque aí eu sei que também a situação é difícil, a questão de regulação. Mas aqui é bem mais complicado, gente. Então é isso. Com um filho pequeno, eu acho, pra mim,
Se não fosse essa questão da saúde, né? Tem uma criança pequena, porque a criança pequena ela enferma mais. Mudou o clima, a criança já está com a febre alta. Então a gente fica assim, muito preocupado porque aqui não tem estrutura de atendimento. Esse para mim foi o principal desafio e tem sido o principal desafio. Mas a questão da comida, não. A questão da cultura, no sentido da forma de cultuar, não. Até admiro muito, né? Que eles louvam a Deus com toda a alma, com toda a alegria. Mas a gente também percebe-se que precisa muito aprofundamento da palavra, né? Como é um povo mais para a área da dança e da música. Aí a gente vê que esse trabalho assim de trabalhar na base bíblica é importantíssimo. E então tem essa diferença, mas graças a Deus, essa missão a qual nós estamos prestando o serviço, na missão EIAF, esse é um dos principais objetivos dela, que é a capacitação de obreiros, né? E a gente também se depara muito com a questão da pobreza, que é bem... Isso é triste de se ver, né? Você vê uma criança, eu tive a experiência de uma criança desfalecendo de fome na escola. As crianças às vezes não têm um bom aproveitamento pedagógico porque não tomou café ou não almoçou, às vezes só come uma vez por dia, é bem difícil. Preços também, né? Se a gente quer comer no padrão Brasil, arroz, feijão e carne, tem que, né? É um preço um pouco elevado, né? País, quanto mais pobre, mais caros são os produtos. Então, esse desafio pra gente, eu digo assim, o maior de todos é a questão mesmo de saúde e da adaptação da DASA, mais questões da aculturação em si do país, a gente tem passado assim tranquilamente, absorvido bem, porque nossa mente, né, ela compreende que a gente não está no Brasil, a gente está em outro país, outra realidade, e a gente que tem que se adaptar a eles. Choca também a questão, o que tem me chocado, que eu penso assim, é a questão da afetividade mãe e filho. É bem diferente do Brasil, eles não têm esse cuidado com as crianças pequenas como a gente. Eles adotam facilmente os filhos deles, as meninas, eles casam facilmente por dote. Isso eu fico assim, triste de ver, né? Mas, no demais, estamos aí vivendo essa experiência maravilhosa que Deus nos proporcionou. Uma cultura riquíssima, um povo com muita alegria, apesar das suas mazelas. É um povo assim que não baixa a cabeça, mostra muita a alegria na forma de cultuar, né? E até de lidar com suas festas pátrias. Então, a educação aqui, eu tenho me impressionado no sentido da fiscalização mesmo, né, dos gestores da educação. Há uma avaliação bem contínua dos estudantes de séries iniciais que estão para ir para outro ciclo. Eu acho isso muito legal, muito positivo. E a fiscalização da forma que a escola está trabalhando com os alunos também eu gosto, porque a fiscalização no sentido de avaliação para ver quais são os altos e baixos para que a escola venha melhorar o ensino. E também a questão da valorização dos professores, também eu gostei. O salário é um salário em relação ao que o Brasil paga aos professores aqui, é mais valorizado, né? Mas a educação em si não é muito boa, né? Precisa melhorar. E então é isso. Mas as pessoas são maravilhosas, né? Todos os irmãos que eu conheci, as pessoas, né, os que a gente trabalha na escola, eu admiro muito a força, a coragem e a forma de viver. E é isso. Pouco a pouco a gente vai colocando algumas coisas assim, né? Porque são muitas coisas, mas pouco a pouco a gente vai colocando um ponto, por exemplo, educação, né? Como eu coloquei aí no vídeo passado sobre produtos, né? Preços. Então, a gente quer trazer umas questões assim para vocês terem noção, basicamente, e fazerem assim a comparação. Não, na verdade, não fazer comparação, para conhecer mesmo, porque não existe melhor e pior, né?
E a gente vem para cá exatamente para isso, né? De certa forma, mostrar a diferença, aprender também e trazer a nossa experiência. Não é isso? Deus continue abençoando vocês grandemente e até o próximo vídeo.